Irmãos, nessa segunda palestra, nós vamos falar sobre o conceito do coração. Uma comunidade de conselheiros entende o conceito de coração. Então é isso que nós vamos fazer e vamos mais uma vez pedir a graça do Senhor. Pai, ajuda-nos neste assunto tão fundamental para que nós conheçamos a nós mesmos e para que conheçamos uns aos outros e possamos nos ajudar mutuamente como conselheiros. Fala, portanto, conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. A palavra do Senhor nosso Deus nos diz sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Veja, acima de tudo é muita coisa, não é? Ou seja, a Bíblia está nos chamando a uma priorização. Uma priorização. Mais do que tudo, a coisa mais importante de todas, a coisa mais valiosa de todas, porque uma coisa que você tem que guardar é uma coisa que é valiosa. Então, a coisa mais valiosa de todas, a coisa mais importante de todas, a obrigação mais fundamental de todas é guardar o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Então, nosso objetivo para essa palestra é entendermos isso. O que são essas fontes da vida que procedem do nosso coração? Então, a gente vai fazer isso em 7 pontos. Primeiro, nós vamos ver algumas estatísticas bíblicas a respeito do coração. Depois veremos que o coração é a sede da razão, a sede das emoções, a sede da volição, ou seja, das nossas vontades. Nós vamos ver que, portanto, nós somos o nosso coração. Vamos ver a realidade que as crianças cantam, não é? Meu coração era sujo. E então terminaremos com este: dá-me um coração igual ao teu. Então essa é a nossa palestra, esses 7 pontos. Vamos começar com algumas estatísticas. A palavra coração no hebraico, ou seja, no Antigo Testamento, a palavra coração aparece 601 vezes. Deus falou a palavra coração 601 vezes, o que não significa que ele falou sobre o coração 601 vezes. Ele falou mais vezes sobre o coração, porque algumas vezes ele usa um pronome, alguma coisa, que substitui a palavra. Então imagina o tanto que Deus dá de importância para esse negócio. Coração, 601 vezes no Antigo Testamento, sendo que os livros onde mais aparece o conceito é o livro de Salmos e o livro de Provérbios. Já no Novo Testamento, a palavra coração, no hebraico a palavra é lev. No Novo Testamento a palavra é cardia, por isso que a gente vai no cardiologista, não é? O estudioso do coração. Cardia aparece 161 vezes no Novo Testamento. É claro, o Novo Testamento é bem menor do que o Antigo. E no Novo Testamento a palavra cardia aparece 161 vezes, sendo que Lucas é o autor que mais fala a respeito do assunto, tanto em Lucas quanto em Atos. Portanto, existem 762 vezes a ocorrência da palavra coração na Bíblia. Vocês acham que Deus se importa com esse assunto? É um assunto que Deus acha que é importante a gente saber a respeito dele? É evidente, se Deus falou 762 vezes sobre alguma coisa, é porque Ele realmente quer que a gente se importe e entenda e estude essa coisa. Então, a primeira lição aí que a gente vai ter sobre o coração é que o coração é a sede da razão. Vejam, nós não estamos falando sobre esse órgão que nós temos aqui no centro do peito, ok? Não é sobre ele que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre um conceito de algo imaterial. Então, na Bíblia, muitas vezes a palavra coração é usada como um sinônimo de espírito, ou como um sinônimo de alma. Então, a palavra coração diz respeito à nossa parte
imaterial, ok? Então isso é importante. Na maioria das vezes que a Bíblia fala de coração, ela não está falando sobre o nosso órgão, coração, embora algumas poucas vezes esteja falando sobre 62 ocorrências diz respeito a esse órgão imaterial, a esse centro de controle de tudo que nós somos, de tudo que nós falamos, de tudo que nós pensamos, de tudo que nós sentimos, de tudo que nós queremos. Esse centro de controle de tudo que nós pensamos. Então veja, primeira verdade aí, o coração é a sede da razão, é a sede da mente, dos pensamentos, da memória. Tudo que a gente fala hoje na nossa época, pensando no nosso cérebro, na Bíblia eles atribuiriam ao coração. Ok? Então tudo que a gente fala hoje em dia, pensando no cérebro, de neurociência, esse tipo de coisa, a Bíblia falaria de coração. Tá bom? Então veja, por exemplo, Juízes 16, 17. A Nova Almeida Atualizada traduz, então ele contou o seu segredo. A Ara, que é mais literal, traduz, descobriu-lhe todo o coração, dizendo, nunca foi passada uma navalha na minha cabeça. Ou seja, onde é que a gente guarda segredos? No pensamento bíblico? No coração. É no coração que estão os nossos segredos. Ana, quando vai ao templo pedir ao Senhor que conceda a ela um filho, porque ela quer muito ter um filho, ela só falava no seu coração. Ou seja, quando a gente está pensando em alguma coisa, ou até tendo um diálogo com Deus em oração, mas a gente não está falando com as nossas palavras, quem é que está falando com Deus? No pensamento bíblico, nós diríamos, é o nosso cérebro, mas no pensamento bíblico eles dizem, é o coração. Ela falava com Deus em seu coração, só falava no coração, os lábios se moviam, porém não havia voz nenhuma. Já em 1 de Reis 3:9, nós vemos Salomão pedindo ao Senhor, dá ao teu servo um coração compreensivo, um coração com capacidade de discernimento, de compreender as coisas, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Veja, quem é que discerne? Quem é que avalia? Quem é que analisa? Quem é que vê várias possibilidades e analisa daquelas possibilidades qual é a mais adequada? Nós diríamos, é o nosso cérebro. Na Bíblia eles dizem é o coração. Tá bom? Então isso é importante. No pensamento bíblico, o coração é a sede do nosso mundo mental, do nosso mundo racional. Salomão pediu mais à frente um coração sábio e inteligente. No pensamento bíblico, não é você que é sábio e inteligente, é o seu coração que é sábio e inteligente, e, consequentemente, você será. Se o teu coração for sábio e inteligente, você também, evidentemente, o será. Quem medita? Na Bíblia, quem medita é o coração. Tanto que o salmista diz, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. Ou seja, quando a gente fica pensando, analisando, pensando em coisas a respeito de Deus ou a respeito da vida, quem é que está pensando? É o coração, no pensamento bíblico. Os meus lábios falarão sabedoria, o meu coração terá pensamentos profundos. Olha que interessante. Aqueles pensamentos mais densos, pensamentos mais profundos, pensamentos que às vezes nos deixam quase que com dor de cabeça. A Bíblia atribui isso ao coração. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração. Essa mulher adúltera, essa mulher prostituta lá de Provérbios 7, ela sai, é mulher adúltera na verdade, ela sai com astúcia no coração. Ela tem essa maldade no coração, porque no pensamento bíblico, onde é que existe astúcia? Onde é que existem as intenções? Intenções acontecem no coração. Ok? Eclesiastes 1,13, dediquei-me a investigar, ou na Ara mais literal, apliquei o coração a esquadrinhar. Quando a gente resolve analisar uma situação, ou esquadrinhar um assunto, quem é que esquadrinha aquele assunto e aquela situação? É o nosso coração. O coração se lembrará. Quem é que tem memória, então, no pensamento bíblico? É o coração. E vejam, irmãos, eu estou falando desse órgão aqui? Não, eu estou falando a respeito de um conceito bíblico, que às vezes a gente chama de alma, às vezes a gente chama de
espírito. E por incrível que pareça, desses dois ou desses três, o conceito mais importante na Bíblia é coração, que diz respeito à nossa parte imaterial. A parte em nós que determina tudo que nós somos e tudo que nós pensamos é o nosso coração. Os escribas pensavam algo em seu coração e Jesus questiona: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Já aqueles que ouviam o que era falado a respeito de Jesus, guardavam essas coisas, aliás, aqui no caso é a respeito de João Batista, guardavam essas coisas no coração. Eles ficavam impactados. Todo mundo está falando muito a respeito desse menino, o pai dele ficou mudo durante tanto tempo, teve uma visão lá no templo, o que será que vai ser esse menino? E as pessoas pensavam e guardavam essas coisas em seu coração. Maria meditava naquilo que Simeão falou, naquilo que Ana falou, ela meditava nessas coisas em seu coração. Jesus viria para manifestar os pensamentos de muitos corações. Isso, aliás, é muito importante, porque é isso que Jesus faz. Uma das coisas principais que Jesus pode fazer por você é manifestar os pensamentos do teu coração. Porque saiba que o teu coração tem pensamentos que você não é consciente a respeito deles. E Jesus é quem nos ajuda a trazer esses pensamentos à tona. O povo na expectativa, pensando todos no seu coração a respeito de João. Ou seja, primeiro ponto feito. O coração é a sede dos nossos pensamentos. Então, tudo que tem a ver com vida mental, a Bíblia atribui ao coração. Ok? Então, tudo que tem a ver com vida mental, na Bíblia, isso tudo é atribuído ao coração. Terceiro ponto. O coração também é a sede das emoções. Todas as nossas emoções que nós atribuiríamos ao coração, a Bíblia também atribui ao coração. Mas veja, nós quando pensamos em coração, nesse sentido metafórico, nós pensamos só nas emoções. Na Bíblia não. Coração é a sede dos pensamentos, das emoções e também, como nós veremos daqui a pouco, das nossas vontades, dos nossos desejos. Vários textos aqui para ilustrar o coração como sede dos sentimentos. Em Gênesis 42, 28, quando os irmãos de José voltam e eles percebem que o dinheiro estava no saco de cereais de cada um deles, então o coração dos irmãos se encheu de medo. O coração ficou enfraquecido. Eles ficaram com medo. O que está acontecendo? Já em 2 Samuel 6,16, quando Davi sai dançando com todas as suas forças diante do Senhor, porque a arca do Senhor está sendo trazida para Jerusalém, Mical olha para Davi e ela sente desprezo. Onde? No coração. Quem é que tem esse sentimento de olhar para uma pessoa e desprezar a pessoa? De olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, que pessoa, que jeito esquisito, que pessoa estranha. Quem é que tem esse sentimento? É o coração. Na Bíblia, quem faz isso é o coração. Até o homem valente, cujo coração é como de leão, ou seja, onde é que existe valentia? Onde é que existe coragem? No pensamento bíblico é o coração, que é corajoso. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E num paralelismo, o que é um paralelismo, hein? É quando a Bíblia fala uma coisa com palavras X e repete a mesma coisa com outras palavras embaixo. E quais são as palavras embaixo? Qual é o sinônimo de coração quebrantado nesse texto? Espírito oprimido. Ok? Lembra que eu disse que coração é sinônimo de espírito? Isso fica bem claro aqui nesse texto. Tá? Coração quebrantado, espírito oprimido. Quem é que fica entristecido? Quem é que fica em migalhas, às vezes, dentro de nós, por causa de alguma coisa que nos deixa muito tristes? É o coração. Quem é que fica ansioso? É o coração. A ansiedade no coração, diz o sábio de Provérbios, pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. O coração conhece a sua própria amargura, e da alegria que ele sente, ele quem? O coração. Então o coração tem amargura, e o coração é quem tem tristeza, o coração é quem tem também alegria. O coração alegre
embeleza o rosto. Ou seja, se o meu coração está alegre, então isso vem para a minha face. Isso passa para o meu rosto. Porque o que a gente é no mundo físico, aquilo que eu demonstro com o meu rosto, com os meus braços, com o meu corpo, é um reflexo daquilo que está no meu coração. Porque no final das contas é do coração que procedem as fontes da vida. Tudo que nós somos, antes de se materializar mundo afora, acontece primeiro dentro do nosso coração. Não tenha inveja dos pecadores. Na verdade, no texto hebraico está escrito: não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Quem sente inveja, portanto, é o coração. Esse é muito interessante, esse de Eclesiastes. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano. Sabe esse impacto que a morte nos causa? Esses dias a gente estava indo para um casamento, e de repente tinha tido um acidente com moto, e devia ter sido há pouco tempo, já tinha alguns carros parados, mas o motoqueiro ainda estava ali, e parecia estar morto. Gente, foi tão ruim ir para o casamento depois disso. Foi tão, aquela imagem daquele motoqueiro morto, ela me acompanhou durante alguns dias. E por que isso? Porque Deus pôs a eternidade no coração do homem. A gente não foi feito para morrer. Então o nosso coração, ele tem um sentimento que não aceita a morte. O nosso coração não consegue fazer as pazes totalmente com a morte. Por quê? Porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. Então a gente tem um senso, a gente tem um sentimento que a morte é um erro, que a morte não devia existir. E é isso mesmo, é isso mesmo. É esse senso de vazio diante da morte ou diante da finitude tem a ver com isso, porque Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Tem vários sentimentos que brotam por causa desse fato de Deus ter implantado a eternidade no nosso coração. Isaías diz: digam aos desalentados de coração. Gente que estava totalmente desanimada. Estava desanimada onde? No coração. Jeremias 20, versículo 9 diz: quando pensei, não me lembrarei dele, não falarei mais em seu nome. Isso é Jeremias. Jeremias tem uma fase do ministério dele que ele fica cansado demais de pregar e ser perseguido, pregar e só falar coisa que é trágica, só anunciar castigo, só anunciar tragédia, e ele fica revoltado, e ele fala: eu não vou mais pregar, não vou mais ser profeta. E é isso que ele decidiu: não me lembrarei dele, de Deus, e não mais falarei no seu nome. Essa foi a decisão do profeta Jeremias. E aí ele conta para a gente a experiência que ele teve a partir disso. Isso se tornou em meu coração como um fogo encerrado nos meus ossos. Essa minha decisão de não falar em nome de Deus, quando Ele me chamou para fazer isso, isso queimou o meu coração. Eu tive dor no meu coração por causa dessa minha decisão. Veja esse sentimento do profeta acontecendo dentro do coração. Aqui Jeremias anuncia: as cidades serão tomadas e as fortalezas ocupadas. Naquele dia, o coração dos valentes de Moabe será como o coração da mulher que está em dores de parto. Como é que é o coração? Bem, tem as grávidas aqui, né? Desculpa aí, gente. Mas como é que é o coração da mulher quando as contrações começam? Será que a mulher fica toda felizinha? Aí a contração começa a diminuir o tempo entre uma e outra. E ela vai encarar um parto natural. E aí? Como é que fica o coração? Fica com medo? É normal que seja assim. Aqui Deus está falando que o coração dos valentes, o coração dos homens, o coração dos guerreiros da cidade seria como o coração da mulher logo antes de ter um parto. Ou seja, ficaria com grande medo, ficaria tomado de angústia e de medo. Palavra que significa perturbação, inquietude, confusão. Aliás, não, eu estou lendo a palavra de baixo, não é? João 14:1, que o coração de vocês lembra. Jesus tinha falado para os discípulos. Primeiro, Jesus tinha lavado o pé dos discípulos. Se você acha que isso é uma coisa gostosa, ter Jesus lavando o seu pé, você não entendeu nada ainda de quem é Jesus. Deve ser uma das piores coisas do mundo é ter Jesus lavando o teu pé. Porque está tudo errado, certo? Está tudo errado.
Eu que tinha que lavar o pé de Jesus. Como é que Jesus vai lavar meu pé? Então, aquele sentimento de Pedro é o sentimento natural mesmo, diante de uma situação dessa. Então, já aconteceu essa coisa esquisita, de Jesus lavar o pé dos 12. Aí, de repente, Jesus fala, um de vocês vai me trair. Aí, de repente, Jesus fala, e você, Pedro, vai me negar 3 vezes. E outra coisa, eu vou deixar vocês, eu não vou mais ficar com vocês. Como é que vocês acham que está o coração dos discípulos diante de tudo isso? É nesse contexto que Jesus vem e diz isso, que o coração de vocês não fique angustiado. Com essa palavra, essa sim, que significa perturbado, inquieto, confuso. Quem é que fica perdido diante de algumas coisas que acontecem ou que a gente ouve? É o nosso coração. Na Bíblia, todas essas coisas acontecem dentro do nosso coração. Jesus mesmo falou no mesmo contexto, né? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu os verei outra vez e o coração de vocês ficará cheio de alegria. O coração que hoje está triste, ele vai ser consolado e ele vai ficar cheio de alegria. A igreja primitiva fazia suas refeições com alegria e singeleza de coração. Já o pessoal que ouviu Estevão, enquanto Estevão pregava, ficou cheio de raiva dentro do seu coração. Ficaram com o coração cheio de raiva. Deus é quem dá essa sensação, é Ele quem enche, até mesmo os ímpios, com essa sensação de encher o coração de fartura e de alegria. O que é um coração cheio de fartura? É um coração satisfeito, é um coração grato por causa de tantas bênçãos, de tanta coisa boa que tem recebido. O pessoal anunciando para Paulo que ele iria para Jerusalém e aconteceu um monte de tragédia com ele. Paulo fala para eles, o que vocês estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? O que vocês estão quebrantando o meu coração? Tristeza, incessante dor no coração, angústia de coração, coração de fartura e alegria, esse a gente já viu, acho que eu estou pondo para o lado errado. Era isso mesmo. Sinto grande tristeza e tenho incessante angústia no coração, com inveja. Olha só esse de Tiago. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade. Quem é que sente inveja? Aliás, esse é o pecado que a gente nunca admite, não é verdade? Já percebeu isso? Esse pecado a gente nunca admite. A inveja. O sentimento de rivalidade, sentimento de disputa. Quem sente isso tudo é o coração. Pedro nos diz, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Então o coração é a sede da mente, nós vimos, e agora nós acabamos de ver o coração é a sede das emoções, dos nossos sentimentos. Toda a gama de emoções que existe, ela acontece dentro do nosso coração. Quarta lição, o coração é a sede da volição. É a terceira, na verdade, porque a primeira foi estatística, não é? Mas essa é a terceira. O coração é a sede das nossas vontades. Aquilo que a Bíblia chama de desejos, ou que a Bíblia às vezes chama de concupiscências. Onde que acontecem desejos, concupiscências, vontades? Dentro do coração. Perceba que vontade é diferente de emoções, e é diferente de razão. Nosso coração ele tem 3 faculdades principais, 3 capacidades principais. Ele tem a capacidade de pensar, ele tem a capacidade de sentir, de emocionar, e ele tem a capacidade de desejar, de querer. Tudo isso acontece no coração. Veja, várias vezes a Bíblia usa esse conceito. Diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele vocês receberão a minha oferta. Quem é que nos dá vontade de dar o dízimo? Quem é que nos dá vontade de fazer uma oferta para a igreja? Quem é que nos dá desejo de contribuir com a obra do Senhor, com um missionário ou com alguma causa nobre no reino de Deus? É o nosso coração. É o coração quem tem a vontade de contribuir. Aliás, quem contribui sem ter o coração engajado, Deus não aceita. Porque Deus ama o que dá com alegria. Eles chegaram até o vale de Escol e vendo a terra desanimaram os filhos de Israel. No texto hebraico está escrito que o coração deles foi desanimado. O coração dos filhos de Israel se desanimou. Então quer dizer, o que é essa ideia de desanimou? Eles iam entrar na terra prometida, viram os gigantes, o coração perdeu a vontade. Ele estava com vontade, ele perdeu a vontade. Aqui,
Absalão, ele começou a tratar muito bem todas as pessoas do povo, e assim ele passou a conquistar o coração dos homens de Israel. Ou seja, os homens de Israel começaram a gostar mais de Absalão do que gostar de Davi. A vontade deles passou a estar mais direcionada para Absalão do que para o rei Davi. Nesse salmo nós ouvimos Deus dizendo, ou nós ouvimos o salmista dizendo: tu lhe satisfizeste o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Quem deseja, portanto, é o nosso coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse aqui é interessante. Mas o meu povo não escutou a minha voz, Israel não quis saber de mim. Assim deixei que andassem na teimosia do coração. Quem é que é teimoso? É o teu coração que é teimoso. E porque o teu coração é teimoso, então você às vezes anda na teimosia do coração e segue a sua própria inclinação. O coração do ser humano pode fazer planos. Há muitos planos no coração do ser humano. Quem é que faz planos? Quem é que tem desejos que são ou não satisfeitos? Quem é que fica obstinado dentro de nós? Tudo isso, irmãos, acontece no coração. Intento do coração, desejo do coração, desígnios do coração. Eu comecei a correr aqui porque eu vi a hora, viu? Eu vi a hora e fiquei preocupado aqui, que já está bem tarde. Cantando e louvando com o coração. O que é cantar e louvar com o coração, irmãos? O que é cantar e louvar com o coração? É o contrário de cantar e louvar só com a boca. Às vezes a gente canta só com a boca, e o coração não está engajado naquilo. E às vezes a gente canta com o coração, e aí Deus aceita. Porque quando é só com a boca, não interessa para Deus. Sinceridade do coração, propósitos do coração, um coração que ama o dinheiro, olha aí, um coração cuja vontade é só ligada ao dinheiro, coração exercitado na avareza. Em suma, irmãos, nós somos e fazemos aquilo que está em nosso coração. Eu e você somos o resultado do nosso coração. Coração, portanto, é a sede dos nossos segredos, pensamentos, compreensão, sabedoria, inteligência, meditação, pensamentos profundos, astúcia, análise crítica e memória. Quanto às emoções, o coração é a sede do medo, desprezo, coragem, tristeza, ansiedade, alegria, raiva, rivalidade, amor, mágoa. Com relação à volição, o coração é a sede da vontade de dar ofertas, de desânimo para fazer a vontade de Deus, desejo de conquista, desejos outros, teimosia, dedicação, louvor, sinceridade, propósito e desígnios. Eu e você somos o nosso coração. E Deus fala desse negócio 762 vezes. Tentando entender um pouco isso melhor, e aqui eu termino, embora eu não vou terminar a palestra, amanhã eu dou um jeito de terminar isso aqui. O nosso coração, então, tentando transformar a coisa num gráfico. Ou eu paro antes, pastor? Faz essa parte? Então tá bom. Então, sob vossa palavra, farei essa parte. Então, irmãos, tem 10 minutos? Então tá bom, joia. Nosso coração, irmãos, então, ele é como... Quem é programador aqui? Alguém mexe com computador? Alguém é programador aqui? Ninguém mexe com computador aqui? Ok, temos um irmão. Obrigado, irmão. Poxa, temos um irmão ali, programador. Todo programa de computador, irmãos, todo programa de computador é um texto. Ok? Todo programa de computador é um texto. É um texto que foi escrito numa linguagem específica. E esse texto, ele tem coisas do tipo... Se alguém pegar os 2 dedos e fizer assim na tela, então a resposta desse app, desse programa, deve ser a resposta A. Se ele fizer com 1 dedo, então a resposta tem que ser B. Se ele fizer com 3 dedos, a resposta tem que ser C. Então, um programa de computador ele funciona desse jeito, com várias ordens, ok? Se acontecer isso, então aconteça aquilo. O nosso coração é desse jeitinho. Desse jeitinho. Nosso coração ele também tem um sistema de programação dentro dele.
A questão é quem é que programou. Porque você sabe, se a pessoa te olha de um jeito específico, você tem uma reação. Se a pessoa te olha de um outro jeito, primeiro contato que você está tendo com alguém, a pessoa fala esse tipo de comentário, você tem uma reação. Se a pessoa fizer aquele outro tipo de comentário, você tem outra reação. Se a pessoa tiver uma aparência específica, você tem uma reação. Se a pessoa tiver aquela outra aparência, você tem outra reação. Se você está jogando bola e alguém te faz alguma coisa de um jeito, você tem uma reação. Se faz uma coisa de outro jeito, você tem outra reação. Quem é que programou essas coisas dentro de você? Quem é que colocou essas linhas de comando dentro do teu coração? 5 fontes que programaram o teu coração, ok? Número 1, sua constituição genética. Tem coisa que você faz igualzinho a tua mãe. Igualzinho o teu pai. E a gente sabe que isso é genético, porque às vezes, até quando uma criança é separada dos pais no momento do nascimento, ela ainda leva algumas características e tem algumas reações e alguns jeitos que são dos pais biológicos. Então tem coisa que vem de fábrica. Então a nossa genética programou várias coisas no nosso coração. Tem gente que tem mais tendência à ira. Isso vem de fábrica. É uma coisa genética. Ok? Uma outra força que programa o nosso coração, que coloca crenças básicas no nosso coração, é a nossa história de vida. Então, se você sofreu algum tipo de trauma, se você sofreu algum tipo de abuso, se você nasceu muito rico, se você nasceu muito pobre, se a tua história de vida foi uma história de vida de várias frustrações ou de várias traições, essas coisas vão programar o teu coração. Você vai ter certas reações por causa da tua história de vida. Você aprendeu certos padrões. Sempre que acontece isso, então acontece aquilo. Então eu vou me precaver. Ok? Então a sua história de vida programou o teu coração. Terceira fonte de programação do teu coração, os valores da sociedade. Então você vive no Brasil no século 21. Imagina que você tivesse os mesmos pais, que várias das mesmas coisas tivessem acontecido na tua vida, mas você tivesse nascido na China do século 13. Você seria a mesma pessoa? Não, você seria muito diferente. Por quê? Porque o ambiente é todo diferente. Então a sociedade, aquilo que a Bíblia chama de mundo, ela programa o nosso coração. Os valores da sociedade onde a gente está. Eles vêm a nós por meio de música, na nossa sociedade, né? Eles vêm a nós por meio de música, por meio de outros eventos culturais, por meio de séries de televisão, e a gente vai recebendo valores da sociedade, o tempo todo programando o nosso coração, ok? Aliás, por exemplo, talvez vocês eu já tenha dado esse exemplo por aqui, mas o que aconteceu a primeira vez que a Globo colocou um casal homossexual para ter um beijo? A Globo matou um dos dois, porque a sociedade brasileira não aceitou. Isso foi o que aconteceu. A primeira novela que tentou ter um beijo homossexual. A Globo teve que matar um dos dois personagens. Então o que a Globo continuou fazendo? Contando história. Contando história. E colocando sempre os homossexuais como os mais legais, como os mais bonzinhos, como os mais amáveis, como os mais gente boas, como os mais servis. E hoje em dia o que aconteceu com a sociedade brasileira? Sociedade aceita de boa. Eu não estou dizendo que a culpa é toda da Globo, em grande parte o é. Mas existiram outros fatores também. Então, os valores da sociedade. A sociedade brasileira mudou radicalmente seus valores em relação à homossexualidade, num prazo muito curto de tempo. Num prazo absurdamente curto de tempo. A sociedade brasileira mudou seus padrões. Quarta força, os valores da família. Tem família que trata bem os ricos. Não tem? Tem família aqui. É um valor daquela família. É uma idolatria com relação à riqueza. Então, quem é rico, a família trata bem. Quem é pobre, a família não está nem aí, não. Tem família que ama a igreja. Esse é um valor da família. Existe um amor pela igreja, pela noiva do Senhor Jesus Cristo. Tem família que dá muito mais importância para o status, a aparência, do que para a realidade. Então tem família que
Todo mundo tem iPhone e come salsicha todo dia. Come salsicha com batata, mas tem que ter iPhone. Valores de família. O que nós valorizamos na nossa família? Isso programa o teu coração, ok? Os valores da tua família programaram o teu coração. E a quinta fonte de programação do teu coração, ação sobrenatural. E por ação sobrenatural eu estou dizendo ação de Deus e ação dos demônios. Então, tanto Deus programa corações, quanto o mundo das trevas também programa os corações. Ok? Então, tudo que a gente crê, as nossas crenças mais básicas, as nossas reações... Sabe quando você tem uma reação automática? Eu nem pensei, eu só agi. Isso não é automático, isso é o jeito que o teu coração está programado para responder naquela situação específica. Ok? É o jeito que o teu coração está programado. E quem é que programou? Uma ou todas essas 5 fontes aí. Essas 5 fontes programam o nosso coração e criam crenças básicas. Aquilo que a gente chama de cosmovisão. Vocês já devem ter ouvido sobre cosmovisão. A nossa cosmovisão é o fruto da programação dessas 5 forças. E é com base nessa cosmovisão que nós temos as nossas vontades, razão e emoção. Aquelas 3 coisas que a gente viu agora há pouco. Então, quando você tem uma vontade... Por exemplo, se lá na China do século XIII... alguém ouvisse o tugum, 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 tsh. Alguém pensou em alguma coisa? Coca-Cola, ok. Então deu mais ou menos certo. Na China do século XIII, as pessoas olhariam para mim como alguns continuaram olhando aqui também. Assim, o que esse doido está fazendo? Mas vocês que se ligaram, talvez vocês até tenham tido uma certa vontade de Coca-Cola. Certo? Por quê? Porque nosso coração está programado. Nosso coração está programado. Aliás, a Coca-Cola sabe programar um coração como poucas empresas o sabem. A Coca-Cola é muito competente nisso. Então nós somos programados, irmãos. Nossas vontades, elas vêm de um coração que foi programado. As nossas emoções vêm de um coração que foi programado. A nossa razão, e aqui está um dos grandes problemas da nossa sociedade, porque a nossa sociedade acha que a nossa razão é livre, e a nossa razão não é livre. Ela é fruto de um coração que também foi programado. Então nós somos o resultado dessa programação do nosso coração. E é com base nisso que nós temos as nossas ações, atitudes e personalidade, e que nós nos relacionamos com Deus, com as pessoas e com o mundo criado. Ok? Então, o que a gente viu até aqui? E amanhã a gente continua. 1. Nós somos o nosso coração. O nosso coração é que gera vontades, o nosso coração é que gera emoções, o nosso coração é que gera a nossa razão, o nosso mundo mental acontece dentro do coração. E esse coração, ele não é completamente livre. Esse coração, ele foi programado por 5 forças. Nossa genética, nossa história de vida, os valores da nossa sociedade, os valores da nossa família e a ação sobrenatural. O próximo ponto que a gente começa amanhã é que o coração, esse lugar que é absolutamente central dentro de nós, para continuar usando a metáfora do computador, um vírus letal entrou nele. E esse nosso programa, que define tudo que nós somos, está danificado. Então esse é o grande problema do ser humano. O nosso centro de controle, a nossa torre de controle, o nosso lugar mais fundamental, ele está danificado pelo pecado. Mas tem solução. Tem solução. Então não faltem amanhã. Que amanhã a gente vai continuar aprendendo a respeito dessas coisas. Que Deus abençoe grandemente os irmãos e, sobretudo, mais do que tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A palavra está com o pastor.
Tu és bem-vindo aqui.